Louvamos e adoramos o teu santo nome nessa noite, Pai. Agora, Senhor, te peço, Deus, continua a falar conosco, através da vida do teu servo, através da tua gloriosa palavra. Senhor, que venha ministrar os nossos corações, as nossas vidas. Senhor, aquela palavra, Senhor, aquilo que tu já colocaste no seu coração, Senhor. Meu Deus, nós te pedimos, Pai, fala conosco. Tu sabes a necessidade, Senhor, de cada um. Senhor, alegra mais e mais o nosso coração. Que possamos sair nessa noite glorificando e exaltando, dizendo: só o Senhor é Deus. É o que eu te peço, ó Pai, e glorifique o teu santo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu agradeço. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero saudar-vos com a extraordinária paz do Senhor Jesus. É bom estarmos neste ambiente de graça, de glória, da presença do Espírito de Deus. Quero louvar ao meu Cristo, ao Pai e ao Espírito por estar convosco pela primeira vez aqui no Jardim Sério. Glorifico a Deus pela vida do pastor Lucas, obrigado pela amabilidade, pela recepção calorosa, e todos os amados que aqui vieram para adorar a Jesus e receber a palavra de Deus para as suas vidas. Também deixo um abraço do meu pastor José Bittencourt, aos irmãos, e peço que os irmãos estejam orando em nosso favor. Vamos à palavra de Deus nesta noite, Atos capítulo 2, versículo 37. Enquanto os irmãos procuram Atos 2, 37, nós leremos até o 42, depois saltarei para o 46 e 47. Enquanto os irmãos procuram Atos 2, 37, expresso também a glória e o louvor ao dono e proprietário desta igreja pelos 54 anos de vida, 54º aniversário desta obra, e nós queremos dar todo o louvor e toda a honra àquele que merece, àquele que é digno, aquele que nos comprou, nos lavou, nos resgatou, nos redimiu, e estamos aqui por causa dele. Eu até pensei que fosse um encontro de irmãs, porque tem tantas irmãs aqui, tem mais irmãs do que varões, não é? Mas louvado seja Deus, louvado seja Deus. A visão que nós temos daqui é um pouco diferente da que os irmãos têm aí de baixo, né? Que parece que é um trabalho feminino, mas é o aniversário da igreja. E eu vi que tem muitos varões ali que cederam espaço, estão sentados ali na lateral, nas laterais, e nós agradecemos a Deus pela vida de todos os irmãos, varoas e também varões. Eu pergunto à igreja: os irmãos acharam um texto bíblico? Por favor, manifestem-se dizendo amém. 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 Acompanhe a leitura que farei, por gentileza. Diz assim, Atos 2,37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quem pode dizer amém por esta palavra? Amém. Meus irmãos, por favor, se possível, mantenham a Bíblia aberta e acadeirai-vos dando glórias a Jesus. Mais uma, né? Que aprenderam hoje.
céu purinha. O que está acontecendo é que os irmãos, os nossos irmãos, estavam no cenáculo da oração para obedecer a ordem de Jesus, de Lucas 24:49, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E no capítulo 1 de Atos, verso 14, estão lá os nossos irmãos, unanimemente, perseveravam unânimes em oração com as mulheres. E Maria, mãe de Jesus, estava lá orando no cenáculo da oração. E diz a Bíblia, juntamente com outros irmãos. E o que aconteceu foi que o cenáculo da oração se tornou o cenáculo do Espírito Santo. O Espírito Santo oficialmente foi derramado, conforme Atos 2:33, sobre aqueles irmãos que estavam orando. E Cristo nos ensina a principal lição do livro de Atos: não há derramar do Espírito e manifestação do Espírito sem que haja um bom tempo de semeadura na oração e na intercessão. Não adianta, a gente pode colocar qualquer roupagem, podemos estabelecer regras litúrgicas novas, abraçarmos modismos, mas o Espírito só aparece e é derramado onde tem um povo de joelhos com os pés para trás e que busca a presença do Senhor em oração e em clamor. Não tem outro caminho. A igreja moderna pode assumir qualquer nova roupagem, e não há problema com isso, ela tem que se contextualizar, mas ela não pode deixar os rudimentos, os princípios essenciais para que esta igreja se torne cada dia a comunidade do Espírito Santo. E é exatamente no dia de Pentecostes, 10 dias depois de oração, não foi pouco tempo não, foram 10 dias, a tal modo que no capítulo 2, versículo de número 3, a palavra de Deus registra, na verdade, o versículo de número 4, é o 2, melhor dizendo, eles estavam sentados, assentados, quando o Espírito Santo foi derramado. Isso parece-nos, como os irmãos estão assentados me ouvindo, mas parece-nos que eles já estavam, quem sabe, cansados de clamar, de orar, mas não abandonaram o lugar da oração. Meu irmão, por favor, não abandone o lugar da oração. Minha irmã, por favor, não abandone o lugar da oração. É lá na oração que você vai lançar sobre ele toda a sua ansiedade, e você vai saber que ele tem cuidado de nós, tem cuidado de vós, tem cuidado de cada um de nós. Fique tranquilo, porque os ombros de Jesus são largos e eternos, e ele aguenta a tua ansiedade, a tua preocupação, as tuas necessidades. Mas é só na oração que você vai receber alívio para a tua alma, e o peso que oprime o teu coração vai sair, e você vai receber a leveza da presença do Espírito de Deus. Então eles estavam assentados, mostrando-nos que não importa muito a questão corporal em si, como em Atos capítulo 10, o apóstolo Pedro estava na casa de Cornélio, e enquanto ele pregava, eles estavam assentados, o Espírito Santo caiu sobre eles, como havia caído em Atos 2 no dia de Pentecostes. Todo sonho de um pregador é ser interrompido pelo Espírito Santo na hora de uma mensagem. Esse é o sonho de todo pregador, porque deseja que o Espírito Santo assuma o controle da congregação e da igreja. Então, meu amado, só há um jeito de desfrutarmos uma dimensão mais intensa da glória do Espírito: é joelho no chão, pés para trás. Você alia com a irmã gêmea da oração chamada jejum. Põe jejum, que é bomba atômica, junto com oração, e você vai ver que o Espírito do Deus vivo há de se manifestar para abençoar a igreja de Jesus na terra. De repente, no dia de Pentecostes, de repente, um eco celestial, porque não veio um vento nenhum, veio um som do céu, como de um vento. Começou lá no céu e ecoou na terra, é o eco celestial. Segundo lugar, foram vistas línguas repartidas como de fogo. Para cada cabeça tinha agora uma labareda, para cada cabeça havia uma
ainda se você não está com os joelhos no chão, com a alma prostrada diante de Deus. Não tem como. E o que é interessante, queridos, que é sempre assim. A nossa irmã Maria também estava lá no cenáculo da oração, que se tornou o cenáculo do Espírito, e a Maria, mãe de Jesus, foi batizada com o Espírito Santo lá também. Maria falou em línguas, ela foi cheia do Espírito, ela recebeu a sua porção. Havia uma labareda sobre a cabeça dela. Em 54 anos de vida desta igreja, esta igreja caminhou de joelhos. Esta igreja caminhou com um perfil e deve continuar assim. Não pode ser de outra forma, apenas clamando, buscando a graça do céu, para que as ações do Espírito apareçam no nosso meio, através de transformação, visitação, libertação, cura. E Jesus, o batizador poderoso, continue batizando os crentes com o Espírito Santo. Pagar o preço da oração hoje em dia, não é todo mundo que quer. Qual é o dia de oração da tua igreja? Se você ama Jesus de verdade, no século 21, eu te dou um conselho: faça do culto de oração o culto mais importante para a tua espiritualidade e para a tua fé. Porque sempre foram os cultos menos frequentados da igreja. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, verso 6, que em uma só ocasião das 10 a 12 aparições de Jesus após a ressurreição, ele foi visto por mais de 500 irmãos. E quantos estavam no cenáculo da oração? Quase 120. A tradição cristã diz 116. Isso significa que no mínimo 380 discípulos não foram para o cenáculo da oração. Então esses quase 120 receberam um choque do céu, um impacto do Espírito, uma energia da glória, receberam algo inédito, e agora estavam vendo labaredas, línguas de fogo, estava recebendo o som do céu, o eco celestial. Daqui a pouco começaram a falar em línguas, só que essas línguas eram línguas humanas, na condição de quem falava não tinha nenhum aprendizado anterior, mas as pessoas das 16 regiões que estavam neste dia ali, começaram cada uma a entender na sua língua materna, e diz capítulo 2, verso 11 de Atos, que eles falavam das grandezas de Deus. As línguas estranhas, ela tem uma finalidade de propagar as virtudes e as grandezas de Deus e a glória de Jesus. Não é para apenas um benefício pessoal. Claro que Paulo contempla isso em 1 Coríntios 14, verso 2, que tem o viés da edificação pessoal, mas tem, em primeiro lugar, o condão de nos revestir de poder para sermos ousados na anunciação da palavra. Por que você acredita que Deus vai te dar um poder, como deu a estes irmãos em Atos 2, se você não tem a intenção de proclamar o Evangelho de Jesus para os perdidos e os necessitados? Deus trabalha com propósito. Se você deseja receber esta bênção, esta obra da graça do poderoso batizador chamado Jesus, vai para a oração, frequente o culto de oração, busque a presença de Deus, mas se engaje também na evangelização e em missões. Jesus vai olhar lá do céu e vai dizer: o meu filho quer realmente o poder do meu Espírito, a minha filha quer o meu poder, eu vou conceder o meu poder, e Ele tem poder de nos dar o dom do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo. Então é isso que está acontecendo aqui. Quase 120 dentro do cenáculo, mas de repente uma multidão do lado de fora. Que barulho, o que está acontecendo? Alguns zombando disseram: olha, eles parecem que estão bêbados. Para equipará-los a ébrios e bêbados, imagine como eles estavam. Talvez fisicamente
Você já viu como que anda um bêbado, um ébrio? Havia um impacto tão grande do Espírito sobre a alma daqueles nossos irmãos, que o primeiro sinal, a primeira eclosão de que foram dominados e possuídos pelo Espírito, eles começaram a falar em línguas. É uma bênção, mas existe propósito. E o que eu quero dizer para vocês é que agora o apóstolo Pedro, ele vai lançar o primeiro sermão evangélico ao lado dos 11 apóstolos, capítulo 2, versículo 14, registra isso. Só que agora Pedro já estava lotado da glória do Espírito, já estava abastecido do poder do Espírito, já estava cheio do Espírito, e ele traz um sermão cristocêntrico, um sermão onde Cristo é exaltado. Ele desafia aqueles homens, e aí sim, o que acontece como resultado desta pregação de Pedro? Capítulo 2, verso 37 que lemos aqui. Quando eles ouviram, eles foram comovidos, compungidos. É como se eles tivessem sido salpicados. Eles receberam um aguilhão na consciência, obra da mensagem do Espírito Santo. Porque a mensagem não era de Pedro, a mensagem era do Espírito que havia sido derramado. A mensagem não são destes amados, não é de Pedro, de Paulo, de João, não é de José. A mensagem é do Espírito Santo. Continue crendo. Em 54 anos, esta igreja não veio a existir apenas historicamente. Dentro do plano da eternidade já havia um planejamento de desenvolvimento histórico. Esta igreja nasceu historicamente há 54 anos, mas na verdade esta igreja nasceu mesmo foi em Atos 2, no dia de Pentecostes. Na verdade esta igreja nasceu em João 19:34, quando Jesus foi lancetado do seu lado direito e saiu água e sangue. A igreja nasceu na cruz do Calvário. A igreja nasceu no Gólgota. Nós somos frutos do Calvário. Nós somos frutos do Gólgota. E agora eles perguntaram: então o que faremos? Pedro respondeu: a primeira coisa que vocês precisam fazer é arrepender-se. O arrependimento é a primeira mensagem de João Batista. O arrependimento é a primeira mensagem de Jesus. O arrependimento é o núcleo da mensagem de todos os apóstolos. Esta igreja está sendo chamada pelo Senhor dela para nos próximos 54 anos pregar o arrependimento aos pecadores lá fora. E este assunto de arrependimento é uma necessidade não só dos pecadores lá fora, mas dos pecadores que também foram lavados aqui dentro. Porque o arrependimento é uma necessidade diária. Pecamos por pensamentos, por palavras e por obras. Não escapa ninguém. O santo e o fiel, mais fiel da igreja do Senhor, peca todos os dias. Louvado seja Deus pela provisão da cruz. O sangue do concerto eterno nos purifica de todo o pecado. Eu e você conhecemos o remédio, a saída. Eu e você conhecemos a direção que devemos tomar para estarmos em alinhamento com Deus. Temos de resolver as nossas pendências diariamente. O Senhor é o mesmo Deus que fala conosco: eu quero arrependimento da minha igreja. Nas igrejas da Ásia Menor, nas 7 igrejas do Apocalipse, capítulo 2 e 3, nós encontramos Jesus pedindo de várias igrejas: arrependam-se. Lembre-se de onde caíste, ó igreja de Éfeso. Não é lembre o que caístes, ou lembre que caístes. Não, é de onde caístes. Havia uma posição espiritual daquela igreja, e houve um declínio. Quando Jesus fez um raio-x com um diagnóstico preciso que sempre só Ele sabe e faz, porque são das mentes e dos corações, Ele olhou na igreja, no coração da igreja de Éfeso e viu: vocês têm muitas qualidades, mas está faltando uma coisa: vocês abandonaram o primeiro amor. Já não é mais o amor que vocês tinham por mim.
Então Jesus estava dando uma chance para aquela igreja tão amada, a igreja de Éfeso. Jesus foi tão bom com a igreja de Éfeso que ela deu 2 apóstolos para aquela igreja. Deu o apóstolo Paulo, que escreveu uma carta, que escreve para 7 igrejas, também Paulo escreveu para 7 igrejas, e deu o apóstolo do amor, João, porque ele escreveu o que Jesus mandou entregar como mensagem para aquela igreja. E o que aquela igreja precisava ouvir de Jesus é: renova o teu amor por mim. Renova o teu amor por mim. Renova o teu amor por mim. O meu amor é ardente, é convencedor. O meu amor é restaurador. O meu amor é perdoador. Cobre uma multidão de pecados. Renova o teu amor por Jesus nesta noite. Só tem um jeito de você voltar a amá-lo como amou no início: se arrepender. Lembrando da posição de onde você está, já não está mais. Quantos amores há? 2, 3, 4. O primeiro eles já tinham deixado. Então veja, queridos, a primeira mensagem de arrependimento. Então vocês sejam batizados em nome de Jesus. Agora, esse batismo era uma mudança e uma nova aliança. Aqueles homens, a maioria deles estavam em Jerusalém, eram judeus, exerciam a fé judaica, mas agora eles estavam sendo ensinados que através do batismo eles não teriam agora aliança com Moisés, mas teriam aliança com Jesus Cristo. Melhorou, né? Saíram da lei e agora entraram na graça. Graça que salva, graça que transforma, graça que liberta, graça que aperfeiçoa, graça que santifica, graça que traz progresso, graça que te leva ao campo do crescimento espiritual, graça que te dá condições de adorá-lo nesta quinta-feira à noite, neste lugar, graça que te trouxe aqui para dobrar o teu eu, para flexibilizar o teu ego se for preciso, graça que nos faz estarmos cada vez mais felizes e contentes com Jesus. Que um espírito de contentamento avance sobre a tua vida nesta noite através do poder da graça. Através do poder da graça. Não apenas uma mudança de mente, de opinião no arrependimento, mas uma mudança de aliança, para que então recebessem uma mudança de condição espiritual, perdão de pecado. Meu avô aceitou a Cristo em 1950, lá na porteira de São Caetano do Sul. Quando o pastor Luiz Caio pregava à tarde, meu avô me disse, parecia que ele dizia: Jesus voltará, Jesus está voltando. Ele falou, para mim, Jesus ia voltar naquela tarde. Na hora que ele fez o apelo, não teve jeito, eu tive que levantar a minha mão e entregar a minha vida a Jesus. Meu avô nunca tinha escutado nada de evangelho, não era de igreja, não tinha nada disso, mas ele aceitou Jesus naquela tarde de 1950. No ano de 1951, ele se batizou, serviu a Deus até os seus 96 anos e hoje já faz parte da igreja triunfante, está lá no paraíso aguardando a volta do Cordeiro no arrebatamento da igreja. Mas ele disse para mim que a coisa mais importante para um salvo, depois da salvação, é o perdão dos seus pecados. O ser humano deitar, colocar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência diante de Deus em paz, isso é fruto da remissão e do perdão dos pecados. Eu disse hoje no podcast, se nós entendêssemos o tamanho da minha dívida pessoal e da tua dívida pessoal, uma conta impagável, e que Cristo na cruz pegou a cédula que nos era contrária, Gálatas 2, ou melhor, Colossenses 2,14, e cravou na cruz e quitou a nossa dívida espiritual diante de Deus e diante dos homens. Meu Deus, se nós entendêssemos isso, jamais nós nos levantaríamos contra um irmão ou contra uma irmã nossa na igreja. Jamais. Jamais. Jamais estenderíamos o dedo em riste para apontar quem quer que seja. Todos aqui somos nivelados na condição de pecadores, mas todos aqui fomos enquadrados na condição espiritual nobre e elevada. Fomos salvos e remidos pelo sangue do conselho. Depois do arrependimento, preste bem atenção, arrependimento e batismo, ação pública
receber o dom do Espírito Santo. Os estudiosos da palavra entendem que Lucas, todas as vezes que fala do dom do Espírito Santo, ele não está falando da salvação ou da habitação do Espírito. Ele está falando, na perspectiva lucana, de um revestimento e uma capacitação profética. É isso que ele está dizendo. Se vocês se arrependem, são batizados, são perdoados, podem receber este dom que nós acabamos de receber agora no Senado. E ele dá a prova disso no verso 39, dizendo que essa promessa é para vocês, mas também para os filhos de vocês, e também para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Existe esta promessa liberada a todos aqueles que forem chamados por Deus para a graça salvadora. Veja que no verso 40 ele disse assim, com muitas outras palavras, ele exortava aquele povo, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Esta mensagem ecoa para nós hoje, no século 21. Repitam após mim: salvem-se desta geração perversa. Você medite nisso que você acabou de falar. Essa geração aí é perversa, é corrupta, é repreensível. Da Babilônia do século 21, você não precisa provar nada, experimentar nada, querer nada, buscar nada. É mundo sendo mundo. Os homens vão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados, disse Paulo. As características são tristes, horríveis, mas existe uma mensagem do céu. Na boca de Pedro foi na sua geração. Para nós hoje nós declaramos aqui: geração perversa, salvem-se. Eu vim descendo, deixei o carro lá e o som dessa igreja vai até lá em cima. Muitas pessoas já ouviram os louvores aqui hoje, estão ouvindo essa palavra. E eu estou pregando aqui e declaro: geração perversa, salvem-se. Só tem um jeito de ser salvo da geração perversa, é sendo tirado pelo Salvador dessa geração perversa. E o Salvador já sacou muitos aqui desta geração perversa, deste mundo presente. E você está aqui para agradecê-lo, mas tem muita gente lá que precisa sair desta geração. E aí, o verso 41, isso que me espanta, porque eles aceitaram esta palavra, e porque aceitaram, foram batizados. E naquela ocasião, houve um crescimento aqui geométrico, não aritmético, de 120, agora quase 3.000 almas foram acrescentadas à igreja. Uma mensagem ungida pelo Espírito de Deus. A mensagem do Espírito de Deus provocou a conversão em massa de quase 3.000 almas. É preciso pregar. Se você não prega, se eu não prego, se eu não falo de Jesus para ninguém, uma igreja que não evangeliza se torna egoísta e morre. Uma igreja que não evangeliza se torna egocêntrica e morre. A tua espiritualidade também está correndo nisso. Quando você não compartilha a fé que você possui, você pode estar numa rota da região da sombra da morte, ou no mínimo da sonolência, do sono espiritual. Mas Paulo disse em Efésios 5, verso 14, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Esta palavra ela tem dois sentidos. O primeiro sentido, da nossa condição anterior a Cristo, nós vivíamos no sono, na morte e nas trevas. Mas muitos cristãos, nós temos percebido, por não viverem o perfil desta igreja primeva, desta igreja primitiva, que eu vou falar agora do versículo 42 a seguir, esta igreja, muitos cristãos de hoje estão entrando num sono espiritual. É tanta liberdade que nós temos, que as pessoas já não valorizam mais a graça e tornam a liberdade em libertinagem.
Deus porque uma multidão veio aqui nesta noite dar valor à presença do Espírito de Deus e à sua palavra. Mas eu estou falando de alguns irmãos, infelizmente, que às vezes não percebem que estão dormindo na luz, enquanto milhões estão morrendo nas trevas. Por que é que a gente se fecha, ou se fecha numa bolha, e não tem coragem de atravessar a rua, de ir na praça, de ir a algum lugar e falar de Jesus? Ô irmãos, eu, pela misericórdia de Deus, já visitei alguns países na Europa, África, Ásia, América Central, América do Sul, e lá fora não existe essa liberdade que a gente tem aqui igual no Brasil, não existe. Na Europa já tem lugar, até as testemunhas de Jeová não pode nem mais oferecer o folheto, tem que ficar com a mão assim levantada. Se alguém quiser, vai lá e pega. Quantos pegam? Ninguém pega. A Europa é pós-cristã. Se a nossa igreja não valorizar a palavra, perseverar na doutrina dos apóstolos, nós podemos chegar a uma situação, se o Espírito Santo não enviar um avivamento sobre nós, de nós começarmos a sermos tolhidos da liberdade que nós temos na nossa nação de falar de Jesus aos perdidos e pecadores. Eu sei que é difícil ouvir isso, porque quando a gente fala de missões, a gente não está falando de receber, a gente está falando de dar. E a igreja moderna, ela está viciada em querer receber. É o bezerro de ouro da igreja moderna, chama-se sanguessuga. Dá, 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 dá. É a bênção, é o milagre, é a bênção, é o milagre. Meu amado, você já tem um abençoador, você já tem aquele que faz maravilhas. Na hora que ele quiser, ele faz, ele vai fazer aparecer a bênção, vai fazer aparecer o milagre. Mas você não precisa só de um avivamento, você já tem um avivador, que é o nosso Deus, o nosso Jesus, o Espírito Santo. Então o que é que está acontecendo agora? 3.000 novos convertidos começaram, juntamente com os 120, perseverar na doutrina dos apóstolos. Olha o que eles receberam como experiência. Olha as experiências dessa igreja. Em primeiro lugar, todos foram batizados. Em segundo lugar, todos permaneceram firmes, se dedicavam, perseveravam no ensino dos apóstolos. Sabe o que isso significa, querido e querida? Que eles estavam com um desejo persistente de querer aprender o ensino e a doutrina dos apóstolos. E se eu te disser que é um tanto curioso que uma igreja cheia do Espírito Santo, a primeira característica é ela desejar aprender e estudar. Você ouviu o que eu acabei de dizer? A primeira curiosidade dessa igreja cheia do Espírito Santo é que ela era uma igreja que aprendia. Como disse aqui o pastor Lucas, culto de ensino. Você precisa ter este desejo persistente para aprender. A primeira característica dessa igreja primitiva, ela tinha o desejo de aprender. Afinal de contas, não havia uma Bíblia naquela época. Afinal de contas, eles queriam ouvir dos apóstolos que tinham andado com Jesus, e eles provavelmente voltariam para as suas nações de origem. Nós temos aqui o norte da África, temos a Mesopotâmia, temos os elamitas, que são os persas do Irã, temos aqui os etíopes, temos aqui os medos, temos aqui da Síria, temos aqui da Líbia, de Cirene, do Egito, os egípcios, e todos eles voltaram para as suas nações, mas voltaram com Jesus no coração. E a igreja de Jesus se estabeleceu nesses lugares durante muitos séculos. Algumas diminuíram, arrefeceram, outras estão em pé até o dia de hoje, pela força do poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E aí, meus amados, a primeira marca, característica da igreja é que ela gosta de aprender.
ensinável? Por que é que eu e você não queremos aprender? Por que é que eu e você subestimamos o nosso irmão, o professor da escola dominical? Não subestime, a professora não subestime. Venha por causa do amor a Jesus e aprenda a palavra, abra a palavra, leia a palavra, medite na palavra, reflita na palavra, compartilhe, contribua na sala, contribua. Nós somos uma igreja que ama aprender a palavra. Sabe, os judeus, eles têm uma casa chamada sinagoga, e a sinagoga é o lugar de aprendizado. Eles abrem a Taná, a Torá, e estudam a palavra. Nós deveríamos estudar mais a palavra. Quem foi que disse que os pentecostais não amam as escrituras? Quem foi que disse que os pentecostais não amam mergulhar nas profundezas da palavra? Fazer um estudo com os jovens, começarem em Gênesis, Êxodo, e aí vai. Pegar os profetas maiores, os profetas menores. Tem muitas igrejas hoje que de sábado à noite elas estão fechadas. Às vezes estão abertas quando é algum congresso, alguma festividade. Aí querem a igreja cheia, mas e aprender a palavra? É isso que vai te ajudar na hora de enfrentar uma prova, sabe? Não vai ter pastor, não vai ter missionário com você, não vai ter ninguém, é você e Deus naquela situação. Mas se você tiver raiz na palavra, você pode até vergar como a palmeira, mas você vai se levantar e Deus vai te sustentar em graça, porque Ele é Deus que cuida do seu povo. Essa igreja não apenas perseverava na doutrina dos apóstolos, essa igreja era uma comunidade de amor, tinha coinonia no meio dela, tinha comunhão. Comunhão, amados irmãos, amadas irmãs, é a participação em comum. Sinceramente, eu fiquei pensando nos textos que falam de comunhão, de participação. Poderia citar alguns aqui para vocês, como, por exemplo, Filipenses capítulo 1, versículo de número 8, diz assim: vocês, na verdade o 7, vocês são participantes da graça comigo. Opa, participar da graça? Estou dentro. Paulo vai tratando ainda outras situações, realidades e condições, mas veja, ele diz que nós também participamos do progresso do Evangelho. E eu gosto dessa outra expressão. No capítulo 2 ele diz que nós participamos em comum dos sentimentos e afetos uns para com os outros. Isso é coinonia, isso é comunhão. Capítulo 4, versículo de número 14, diz assim: vocês fizeram bem, se associaram comigo nas aflições. Capítulo 3, versículo de número 10, diz assim: eu quero que vocês saibam, e eu quero que conheçam a Cristo, o poder da sua ressurreição, e tomar parte, participar dos sofrimentos de Cristo. Deixa eu fazer só uma pergunta para você. O que é que eu e você estamos passando no sofrimento com Cristo? Estamos em comunhão com o sofrimento de Cristo. Amados, por favor, eu entendo as lutas, as dificuldades que todos nós passamos, aflições, mas a pergunta é: quem aqui está realmente sofrendo pelo Evangelho? Sofrer as lutas do dia a dia, as nossas dificuldades para o nosso ganha-pão, a nossa sobrevivência, isso também é algo difícil. Mas quem de fato aqui já foi constrangido por pregar o Evangelho, sofreu por causa do Evangelho? É fácil falarmos que queremos o poder do Espírito, mas quando falamos que também serve para nos ajudar a enfrentar e a participar dos sofrimentos pelo Evangelho, nessa hora não. A gente seleciona o que a gente quer. Nesta noite o Espírito Santo vai iluminar o teu coração para que você se desnude diante dele e diga: Senhor, me ajuda, eu quero estar debaixo da tua direção e me dá poder para enfrentar as situações, os problemas e os sofrimentos. E ele vai fazer isso por mim e por você nessa noite. Essa igreja, ela tinha comunhão, e quando tem comunhão, tem diaconia. Capítulo 2,
44 diz que todos os que criam estavam juntos, todos batizados, todos permaneciam firmes, todos tinham temor de Deus, todos estavam juntos, todos tinham tudo em comum, todos estavam no templo, versículo 46, estavam nas casas, de casa em casa, todos adoravam a Deus e todos evangelizavam. Todos. E quando há coinonia, há diaconia. Diaconia é serviço. Quando tem comunhão, tem serviço. Se não tem comunhão, não tem serviço. Muitos de nós somos ilhas, isolados uns dos outros. Nesta noite o Espírito Santo fala claramente no 54º aniversário dessa igreja. Eu quero uma comunhão ainda maior entre o meu povo. Eu quero uma comunhão entre os irmãos, onde há singeleza, onde há pureza de coração, onde há sinceridade, onde há renúncia e resignação. Ainda que eu tenha de perder algo, mas por amor a Deus e ao meu irmão eu vou ajudar, eu vou contribuir, eu vou auxiliar. Todos criam e vendiam as suas propriedades. É claro que aqui não há nenhum tipo de ensinamento de comunismo nem de socialismo. Versículo 45 chega a ser um horror para muitos cristãos, porque na verdade o que está colocado para nós é que eles vendiam as propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos para a criação de um fundo para assistir os desamparados e necessitados. O cristianismo não proíbe, por exemplo, a aquisição de uma propriedade privada. Você pode ter, só que muito provavelmente eles não vendiam as suas próprias casas, mas se um tivesse 2 ou 3, se fosse o caso, faziam isso para ajudar os irmãos, porque se alguém vendesse a sua própria casa e não tivesse onde morar, geraria um problema para a igreja. Os apóstolos teriam que ajudar agora alguém que não tinha uma casa. Não faz sentido. Aqui não é comunismo, não. Aqui é generosidade gerada pelo Espírito Santo. Se o irmão está em falta, está com alguma falta, com alguma dificuldade, a igreja vai lá, como nós sempre fazemos, compartilha com os santos, a gente tira uma oferta, abençoa o irmão, abençoa a irmã, como todos nós temos visto isso ao longo dos anos. Mas o que eu quero dizer é que é a comunhão que gera o serviço e a diaconia. Em penúltimo lugar, para nós encerrarmos, versículo 46. Esta igreja não era apenas uma igreja que amava aprender, era uma igreja que cuidava, era uma igreja acolhedora, mas também era uma igreja que adorava no templo e nas casas. Isso fala de 2 níveis de adoração: adoração coletiva, pública no templo, uma adoração formal litúrgica, e uma adoração nas casas, uma adoração informal. Não confunda formal com falta de alegria, com falta de reverência. Não, pode ser um culto público no templo e ter alegria, porque alegria é postura de coração. Quando você se lembra do lamaçal que Jesus te tirou, eu entendo muitos de nossos irmãos que se alegram de uma forma extraordinária quando estão adorando a Jesus, o libertador de suas vidas. Tem alegria, tem gratidão. É uma adoração no templo, mas também tinha uma adoração informal nas casas, num ambiente de informalidade, num ambiente de maior aconchego. Como é que foi que a igreja evangélica Assembleia de Deus no Brasil cresceu? Com base nesse versículo, no templo, de casa em casa, os pontos de pregação, os cultos dos lares. Quem aqui nunca participou dos cultos dos lares? E são ferramentas poderosas para o crescimento orgânico da igreja. Crescimento orgânico, não um crescimento engessado, um crescimento apenas litúrgico. E aí eu quero encerrar este ponto dizendo o seguinte:
Se você adora somente a Deus no templo, tem algum vazamento no teu cristianismo. Você tem que adorar na sua casa, você tem que adorar no teu quarto, você tem que orar lá no seu quarto. Se você só ora aqui e não ora lá, tem alguma coisa errada. O que você faz em secreto, você vai colher também publicamente. Se você busca a Deus no teu lugar privativo, você vai buscar a Deus também no lugar público. Porque você concorda comigo que seria de certa forma uma certa hipocrisia? Então, meus amados irmãos, nós devemos adorar ao Senhor. Existe uma diferença entre ter tempo com Deus e ter tempo para Deus. Pense comigo nisso. Tem gente que só tem tempo para Deus, mas não tem tempo com Deus. O que isso significa? A pessoa vai para a igreja, eu tenho tempo para Deus. Vir na igreja é tempo para Deus. Estar com Deus na casa, adorando na casa, é ter tempo com Deus. Sabe por quê? Uma parte da realidade que a igreja brasileira está enfrentando, porque ela só dá tempo para Deus. E Deus está dizendo, eu quero tempo comigo. Tempo com Deus é diferente de tempo para Deus. Se o teu cristianismo, a tua espiritualidade, a tua fé pentecostal se resume apenas em tempo para Deus, está complicado. Precisa resolver esse negócio, resolver as pendências, equilibrar a balança. Tenha tempo com Deus e tenha tempo para Deus. A bênção do Espírito há de se manifestar sobre estes amados que ficam dessa forma. Então, em último lugar, essa igreja não é apenas uma igreja que se dedicava ao ensino, tinha desejo de estudar. Repito, cheia do Espírito Santo, queria aprender. Não era apenas uma igreja da comunhão do Espírito, comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. 1 João 1,3 diz comunhão com o Pai e com o Filho. Eu fiquei pensando, onde na Bíblia fala de comunhão com o Espírito, lembrei da bênção apostólica, 2 Coríntios 13,13. A comunhão com o Espírito, a comunhão do Espírito, comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, uma comunhão trinitária, mas também essa é a comunhão vertical. Existe a comunhão horizontal entre os irmãos. É uma igreja de comunhão, uma igreja de amor, é uma igreja acolhedora, mas também é uma igreja adoradora. Quantos podem adorá-lo nesta noite, neste lugar? Em último lugar, esta igreja com a alegria e a singeleza de coração. Tudo começa aqui, amados. O problema não está na liturgia, não está no modelo de igreja, o problema está no nosso coração. Essa igreja tinha singeleza, tinha pureza, tinha alegria de coração. Então você aprende que o coração do problema é um problema de coração. O coração do problema é um problema de coração. Se tem singeleza, se tem alegria no coração, obra da presença do Espírito, é cheio do Espírito, o fruto dele aparece na nossa vida. Tem adoração no templo, tem adoração no carro, tem adoração no banho, tem adoração lá no trabalho, tem adoração no mercado, tem adoração nas casas, tem adoração pública e particular, tem comunhão, tem alegria, tem singeleza, então tem comunhão, sabe, não tem rusga, não tem entrevero, não tem discussão, sabe, tem alegria de coração. Alegria você já vê logo no cartão de visita, você já vê logo no rosto. É diferente, você sabe o que eu estou falando. Vê um salvo e um não salvo, o rosto é diferente. Tem alegria, tem o brilho do Espírito Santo. Mas essa igreja não apenas tinha tudo isso, ela também caiu na graça, na simpatia do povo. Ela louvava a Deus e ela era uma igreja que evangelizava, porque o Senhor não salva se a igreja não evangelizar. Não existe salvação fora do Evangelho. Existe o mover do Espírito, existe a graça preveniente do Espírito através da pregação. O Espírito Santo não trabalha só no ambiente religioso, o Espírito Santo não trabalha apenas no templo. A nossa fé não é somente templária, a nossa fé vai além dos templos. O Espírito Santo é livre.
ministrava a palavra, mas tinha algum problema lá no coração enraizado. Ele deixou a casa de Deus, deixou a comunhão dos irmãos, deixou seus amigos, e não queria mais ver, se isolou e se afastou. De repente estava ele lá num dos inferninhos da vida. E lá dentro de um inferno, de um inferninho, o rapaz que trabalhava lá disse assim: olha, teu lugar não é aqui não, moço. Eu estou trabalhando aqui, eu não tenho o que fazer, isso está minha casa. Mas Deus manda te dizer que teu lugar não é aqui não. Ele ouviu aqui, de repente foi pegar o Uber para ir embora. Quem é que está trabalhando? O outro servo de Deus. Rapaz, o que você veio fazer aqui? Você está saindo daí do inferninho? E aí ele falou: você tem chamada na sua vida, teu lugar não é aí. Aí mais uma lapada do Espírito Santo nele. E Deus foi trabalhando e foi trabalhando. De repente usou um outro irmão, um outro contexto, uma outra irmã, não teve jeito. O Espírito Santo dobrou ele. Ele se arrependeu, voltou para a casa do Pai e entendeu que a graça do Senhor, ela é convencedora, amorosa, restauradora, transformadora. E o que eu quero dizer é que sempre haverá um agente de Deus para te trazer à luz e retomar a tua consciência em relação às coisas de Deus e à eternidade. Meu irmão, minha irmã, a gente não tem mais tempo não. Quem está trabalhando na obra sabe o que eu estou dizendo. A gente não tem mais tempo a perder. Não dá mais para brincar. Sabe, ou você trabalha, se você não estiver trabalhando, você ora. Ou você ora, se você estiver só orando, não vai trabalhar, mas pelo menos está orando. Ora e trabalha e ora, não temos mais tempo a perder. As almas estão perecendo. Nós não podemos fechar os olhos para esta realidade. Que o Espírito Santo potencialize a tua vida e te use como um agente da graça, um veículo do amor, uma ferramenta poderosa lá fora onde os pecadores estão. Porque ser sal no saleiro é muito fácil. Eu quero que você espalhe o amor, derrame o amor, que você espalhe a palavra da vida, a palavra da vitória, a palavra da salvação, a palavra do renovo, a palavra de poder, a palavra salvadora, a palavra transformadora lá fora. Eles evangelizavam e Deus salvava. Que o Espírito Santo te use poderosamente. Como ele dizia, Spurgeon, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Como nós não temos chamada para ser traidores nem impostores, nós vamos então ser missionários e levar a mensagem do amor. Quer poder? Tenha estas marcas na sua vida. Que este perfil não apenas seja um perfil congregacional, mas seja um perfil para a minha vida e para a tua vida. E que no demais o Espírito Santo faça acrescentar na tua história e na tua trajetória. Bênçãos virão, bênçãos e obras do Senhor aparecerão, e haverá um renovo espiritual na tua vida. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Esta é a palavra do Espírito para a igreja nesta noite. Deus abençoe a igreja. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Muito obrigado. Abençoar ela, ela tem um propósito diante de Deus, ela tem um desejo, e Deus possa estar com ela, abençoando a vida dela. Bem, então, apresente a vida dela para que Deus continue abençoando. Bem, o pastor Jesus vai estar fazendo essa oração, amém, pelo termo deste trabalho, e também apresentando a serva do Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus amados irmãos, vamos orar também pelo
Wellington, para que Deus visite ele. Ele está no UTI, teve um AVC, para que Deus possa colocar a mão sobre ele. Orando também pela nossa irmã Valéria e por todos os servos do Senhor. Oramos nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos apresentar nesta noite o Wellington, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, conforme a Tua palavra foi ministrada, o Senhor tem o poder, o Senhor tem a glória. Para o Senhor não há nada impossível. Ó Deus, visita o Teu Filho naquele momento agora. Toca na sua vida, restaurando, glorifica o Teu nome, ó Pai. Olabacaia, Suricandeia, Paia. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, visita o Teu Filho. Também, ó Pai querido, neste momento, apresentamos a Tua serva, irmã Valéria. Pai, dê graça, dê ânimo, dê força. Ó Deus, que ela possa, Senhor, alcançar os seus objetivos. Ó Deus, levanta homens e mulheres compromissados com a Tua palavra. Homens, Senhor, meu Pai, que testifica da Sua grandeza. Pai, abençoa, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve, Senhor. Receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós hoje e para todos sempre. Todos digam amém.